Saudações a todos os amantes da história e aventuras gastronômicas. Hoje empreenderemos uma viagem surpreendente ao passado, às mesas luxuosas da nobreza medieval. Certamente vistes em filmes cenas de banquetes reais, enormes salões cheios de convidados, mesas que vergam sobre a comida, javalis assados com maçãs na boca, taças infinitas de vinho e alegria desenfreada. Mas até que ponto correspondem estas imagens à realidade histórica? Será que reis e duques medievais comiam realmente como nos mostram no cinema? Hoje, vamos dissipar mitos, revelar factos surpreendentes e mergulhar no mundo real da alta cozinha medieval. Se vos interessa saber como as pessoas viviam realmente no passado, para além de estereótipos e clichês cinematográficos, certifiquem-se de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Viajamos regularmente por diferentes épocas e culturas, revelando detalhes fascinantes da vida cotidiana dos nossos antepassados. E agora, preparem-se para uma viagem gastronômica ao medievo. E garanto-vos que muito do que aprenderão vos surpreenderá enormemente. Comecemos com o próprio conceito de banquete real. Nos tempos medievais, os banquetes não eram simplesmente refeições, eram os eventos sociais e políticos mais importantes. O governante demonstrava a sua riqueza e poder, fortalecia alianças, fazia negócios e mostrava a sua generosidade. Os banquetes eram organizados para ocasiões especiais, coroações, casamentos, importantes festivais religiosos, visitas de hóspedes estrangeiros ou grandes vitórias militares. Alguns banquetes podiam durar vários dias, servindo pratos novos cada dia e organizando novos entretenimentos. Contudo, contrariamente à crença popular, até os reis não organizavam banquetes tão grandiosos todos os dias. A alimentação diária, mesmo em palácios reais, era muito mais modesta. Isto leva-nos ao primeiro grande mito sobre a cozinha medieval. A ideia de que a nobreza constantemente se empanturrava, organizando festins de múltiplas horas com dezenas de pratos. Na realidade, tais banquetes eram eventos excepcionais, programados para ocasiões especiais. Agora, vamos descobrir o que era realmente servido nestes famosos banquetes. Contrariamente à opinião difundida, a cozinha nobre medieval era refinada e complexa. Os cozinheiros nas cortes de monarcas europeus eram verdadeiros mestres do seu ofício, e as suas criações culinárias poderiam surpreender até chefes modernos. Os pratos distinguiam-se não apenas pelo sabor, mas também pela apresentação elaborada. Um dos elementos mais espetaculares dos banquetes medievais eram as chamadas subtilezas, ou pratos espetáculo. Estas eram esculturas comestíveis criadas para entreter os convidados. Imaginem um castelo feito de maçapão, um bolo em forma de navio com mastros de massa e velas de wafers, ou um pavão assado cujas penas foram cuidadosamente removidas antes de cozinhar e depois voltaram a ser colocadas na ave terminada para servir. Estes pratos eram verdadeiras obras de arte e demonstravam não apenas a riqueza do anfitrião, mas também a mestria dos seus cozinheiros. Contrariamente a outro mito difundido, a aristocracia medieval não se limitava à carne assada. A dieta era surpreendentemente diversa. Sim, a carne era realmente a base do menu, especialmente em banquetes, mas era preparada de várias maneiras: frita, estufada, cozida na massa, cozinhada no espeto. Eram populares a caça, as aves, cordeiro, carne de vaca e porco. A propósito, esse mesmo javali assado com maçã na boca, que se tornou símbolo do festim medieval na cultura popular, na realidade era servido muito menos do que se poderia pensar. Era antes um prato excepcional e festivo, não comida cotidiana nem mesmo para reis. Curiosamente, na cozinha medieval existia um verdadeiro culto aos molhos. A carne raramente era servida simplesmente assada. Era geralmente acompanhada por um molho complexo, feito de dezenas de ingredientes. Estes molhos frequentemente continham nozes esmagadas, migas de pão, vinho, frutas, mel, especiarias e ervas. Tornavam os pratos não apenas mais saborosos, mas também mais ricos, o que era especialmente importante para a demonstração de estatuto. Por exemplo, um dos molhos populares daquela época, camelina, era preparado com canela, gengibre,
cravo, noz moscada, migas de pão e vinho, uma verdadeira sinfonia de sabores. As especiarias eram uma parte importante da alta cozinha medieval. Contrariamente à crença popular, não eram usadas para mascarar o sabor de carne estragada. Primeiro, as especiarias eram tão caras que usá-las para mascarar produtos estragados teria sido extremamente desperdicioso. Segundo, a nobreza podia permitir-se produtos frescos. As especiarias eram usadas principalmente como símbolo de estatuto e riqueza. Pimenta, canela, açafrão, noz moscada e cravo eram trazidos de países distantes e custavam fabulosamente caro. Usar grandes quantidades de especiarias exóticas num prato era uma maneira de demonstrar a própria riqueza e conexões. Uma das especiarias mais valiosas era o açafrão, que mesmo hoje permanece uma das especiarias mais caras do mundo. Não apenas dava aos pratos um sabor característico, mas também os coloria de dourado, o que tinha importante significado simbólico. A cor dourada era associada com riqueza e poder. Portanto, o açafrão era frequentemente usado em pratos servidos em banquetes particularmente importantes. Quanto aos pratos doces, aqui também há descobertas interessantes. No medievo, não existia uma divisão clara entre pratos doces e salgados, como na cozinha moderna. A carne era frequentemente cozinhada com frutas e mel, e às sobremesas podiam ser adicionadas especiarias picantes. O açúcar, importado do Médio Oriente, era incrivelmente caro e era usado não apenas como adoçante, mas também como medicina e até como material para criar elementos decorativos. As sobremesas populares em banquetes reais eram figurinhas de maçapão, wafers com mel, bolos com frutas e nozes, frutas e bagas cristalizadas. Particularmente elegantes eram considerados os chamados pratos ilusórios, sobremesas que pareciam outra coisa. Por exemplo, pastéis que imitavam a aparência de pratos de carne, ou doces que pareciam vegetais. Agora, falemos sobre bebidas. O vinho certamente era popular em banquetes reais, mas era consumido não exatamente como podíamos pensar. O vinho medieval era geralmente bastante ácido e frequentemente diluído com água ou adoçado com mel e especiarias. Era popular o hipocras, vinho infundido com canela, gengibre e outras especiarias com mel adicionado. A cerveja também era amplamente consumida, e em banquetes podiam ser servidas várias variedades de diferentes forças. Curiosamente, no medievo a água não era considerada a bebida mais segura, especialmente nas cidades. Portanto, até as crianças frequentemente bebiam bebidas de baixo teor alcoólico. Contudo, não se deve pensar que em banquetes medievais todos se embriagavam sem sentido. Para a nobreza era importante manter a dignidade, e o consumo excessivo de álcool era considerado impróprio. Claro, havia exceções, mas em geral a aristocracia tentava observar moderação. Um aspecto interessante dos banquetes medievais era o seu significado simbólico e etiqueta rigorosa. A colocação dos convidados à mesa era estritamente regulamentada de acordo com o seu estatuto. Quanto mais perto do anfitrião do banquete se sentava um convidado, mais alto era o seu estatuto. Os convidados mais honrados sentavam-se na mesa alta, uma mesa numa elevação onde o próprio anfitrião também se sentava. Outros convidados eram colocados em mesas longas perpendiculares à mesa alta. Os pratos também eram servidos de acordo com o estatuto do convidado. Os pratos mais caros e refinados eram destinados ao anfitrião e aos convidados mais honrados. Por vezes, as diferenças eram tão subtis que uma pessoa moderna teria dificuldade em notá-las, mas para as pessoas medievais, estas nuances eram extremamente importantes. Por exemplo, o pão branco era destinado à mais alta nobreza, pão de farinha menos refinada para cavaleiros e nobres menores e pão de centeio grosso para servos. Deve notar-se que os banquetes medievais não eram apenas refeições, mas também verdadeiras representações. Entre o servir de pratos, os convidados eram entretidos por músicos, acrobatas, malabaristas e bufões. Por vezes, até pequenas produções teatrais eram encenadas. Quanto mais rico o anfitrião, mais espetaculares eram estes interlúdios. Era dada atenção especial a como os pratos eram trazidos à mesa.
A procissão de servos carregando pratos era frequentemente acompanhada por música e até dança. Alguns pratos eram trazidos ao salão com pompa especial. Por exemplo, um pavão assado com plumagem restaurada podia ser trazido ao salão numa bandeja de prata carregada por um pajem em traje especial, acompanhado por trompetistas anunciando a aparição deste prato luxuoso. Curiosamente, contrariamente à crença popular, as pessoas medievais não comiam com as mãos, pelo menos não na alta sociedade. Em banquetes reais eram usadas facas e colheres. Os garfos apareceram na Europa mais tarde, mas já no medievo tardio começaram a ser usados em Itália e outros países. Além disso, cada convidado geralmente trazia a sua própria faca. Frequentemente este era um item pessoal caro, decorado de acordo com o estatuto do proprietário. Outro elemento importante do banquete era lavar as mãos. Antes do início da refeição e entre mudanças de pratos, os servos iam entre os convidados com bacias e jarros, oferecendo lavar as mãos. Frequentemente eram adicionadas ervas aromáticas ou pétalas de flores à água. Este ritual não era apenas um procedimento higiênico, mas também parte da cerimônia. Agora, vejamos um exemplo específico de um banquete real medieval. Um dos mais famosos e bem documentados foi o banquete organizado em 1387 pelo rei inglês Ricardo II. Para este banquete, foi construído um salão temporário de madeira medindo 30 por 10 metros. Na mesa alta sentaram-se o rei, bispos e a mais alta nobreza, enquanto noutras mesas se colocaram centenas de convidados de posto menor. O menu deste banquete incluía muitos pratos refinados, cisnes assados, pavões e garças, gelatina de enguia, patês de veado, carne estufada em molhos complexos, vários tipos de peixe. Entre pratos principais eram servidos pratos intermédios, aperitivos ligeiros acompanhados por actuações de artistas. O banquete concluía com um banquete, o que o medievo chamava ao que hoje chamaríamos sobremesa: doces, frutas, nozes e vinhos doces. Deve notar-se que tal banquete requeria recursos enormes e muitos servos. A preparação podia começar semanas antes do evento. Caçava-se caça, compravam-se produtos exóticos, preparavam-se molhos complexos e decorações para pratos. No dia do banquete, trabalhavam na cozinha dezenas de cozinheiros, assistentes e servos. Curiosamente, os desperdícios do banquete não eram deitados fora. Existia o costume de pratos de esmola. Os restos de comida eram recolhidos e distribuídos aos pobres. Isto era considerado uma obra piedosa que demonstrava a generosidade do anfitrião e o seu cuidado pelos súbditos. Se compararmos banquetes reais medievais com banquetes oficiais modernos, encontraremos tanto diferenças como semelhanças surpreendentes. A diferença principal é talvez que os banquetes medievais eram muito mais teatrais e simbólicos. Cada aspecto do banquete, desde a colocação dos convidados até a ordem de servir pratos, tinha o seu significado e era estritamente regulamentado. Ao mesmo tempo, como hoje, as refeições oficiais eram uma maneira de demonstrar estatuto, estabelecer ligações e impressionar convidados. É importante compreender que a cozinha aristocrática medieval não era primitiva ou grosseira. Pelo contrário, era refinada, complexa e diversa. Os cozinheiros daquela época possuíam conhecimento profundo sobre combinações de sabores e texturas, sobre métodos de cozinhar e apresentação de pratos. Muitos princípios pelos quais se guiavam são relevantes também na alta cozinha moderna. Vale também a pena mencionar livros de cozinha que sobreviveram daqueles tempos. Um dos mais famosos é A Forma de Cozinhar, escrito cerca de 1390 para o cozinheiro do rei inglês Ricardo II. Contém receitas de pratos refinados, muitos dos quais poderiam surpreender uma pessoa moderna com a sua complexidade e combinações inusuais de ingredientes. Por exemplo, branco manjar, um prato delicado de frango picado, arroz, leite de amêndoa e açúcar, ou tarte de brie, um bolo com queijo, ovos e especiarias. Em França, o famoso tratado culinário, O Grande Cozinheiro, foi compilado no início do século XIV. Contém não apenas receitas, mas também conselhos sobre organizar banquetes.
pôr à mesa e até sobre escolher pessoal de cozinha. Estas fontes permitem-nos hoje recriar pratos medievais autênticos e compreender melhor a cultura gastronômica daquela época. Contudo, ao falar de banquetes medievais, é importante lembrar o contexto. Enquanto a nobreza desfrutava de pratos refinados, a maior parte da população, camponeses e pobres urbanos, comia muito mais modestamente. A sua dieta consistia principalmente em pão, papas, vegetais e, ocasionalmente, carne. A lacuna entre a alimentação de ricos e pobres era enorme, refletindo a desigualdade social geral da sociedade medieval. É também interessante notar que a alimentação aristocrática variava dependendo da região europeia. A nobreza italiana, por exemplo, consumia mais frutas, vegetais e massa do que os seus vizinhos do norte. Em Inglaterra e no norte de França, preferiam carne e caça. Em regiões costeiras, o peixe e mariscos desempenhavam um papel importante na dieta. Além disso, a dieta mudava dependendo da estação e do calendário eclesiástico. Em dias de jejum, dos quais havia muitos no calendário medieval, mesmo nas mesas reais, a carne era substituída por peixe e vegetais. Falando de banquetes medievais, não se pode deixar de mencionar um aspecto tão importante como a louça. Contrariamente à crença popular, mesmo no medievo inicial, a nobreza não comia de tigelas de madeira. Para banquetes reais, era usada louça luxuosa de prata e ouro, frequentemente ricamente decorada. Eram especialmente valorizados produtos feitos de cristal de rocha e pedras semi-preciosas. A louça de vidro, especialmente o vidro veneziano, também era altamente valorizada e era indicador de riqueza. Cada convidado geralmente tinha o seu próprio prato e, por vezes, uma taça pessoal para beber. Outro aspecto interessante dos banquetes medievais era a teoria médica que influenciava a composição do menu. A medicina medieval baseava-se na doutrina dos 4 humores, fluidos, no corpo humano: sangue, fleuma, bilis amarela e negra. Acreditava-se que a saúde dependia do equilíbrio destes humores e que os produtos alimentares podiam influenciar este equilíbrio, pois possuíam as suas próprias propriedades, quentes ou frias, secas ou úmidas. Portanto, ao compor menus, considerava-se não apenas a combinação de sabores dos pratos, mas também o seu efeito na saúde dos convidados. Por exemplo, acreditava-se que após carne gorda, quente e úmida, era benéfico consumir peras, frias e secas, para restaurar o equilíbrio. É curioso que algumas regras da etiqueta de mesa medieval tenham chegado aos nossos dias. Por exemplo, a regra de não pôr os cotovelos na mesa, não falar com a boca cheia, não se esticar por toda a mesa para um prato. No medievo, estas regras eram especialmente importantes, pois acreditava-se que as maneiras à mesa refletiam o caráter e educação de uma pessoa. Resumindo a da nossa viagem gastronômica ao medievo, podemos dizer que os banquetes reais daquela época eram muito mais complexos e refinados do que comumente se pensa. Não eram apenas refeições, mas verdadeiras obras de arte, onde cada detalhe tinha significado e onde a comida era apenas um elemento de uma ação cultural e social complexa. Muitos pratos servidos nestes banquetes poderiam surpreender e até deleitar um gourmet moderno com a sua complexidade, refinamento e combinações inusuais de sabores. Curiosamente, algumas tradições culinárias medievais estão a experimentar um renascimento hoje. Os chefes de alta cozinha recorrem a receitas antigas, procurando inspiração, e os amantes da história e gastronomia organizam reconstruções de banquetes medievais, tentando recriar a atmosfera e sabores daquela época. Graças aos livros de cozinha conservados e outras fontes históricas, podemos não apenas ler sobre o que os nossos antepassados comiam, mas também tentar preparar estes pratos nós próprios, fazendo assim uma verdadeira viagem através do tempo por meio de sensações gustativas. Espero que esta viagem ao mundo da alta cozinha medieval tenha sido tão fascinante para vós como foi para mim. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem novos episódios sobre aspectos surpreendentes da história cotidiana. E nos comentários, digam-nos qual dos pratos medievais descritos gostariam de experimentar.
Talvez já tenham experimentado reconstruções de receitas históricas ou até cozinhado segundo elas. Nos próximos episódios, continuaremos a nossa viagem pela história da vida cotidiana de diferentes épocas e culturas, revelando detalhes pouco conhecidos, mas fascinantes de como as pessoas do passado viviam, o que comiam, o que vestiam e a que se dedicavam. Porque é precisamente nestes detalhes da vida cotidiana que se revela a verdadeira história da humanidade. Até novos encontros e bom apetite!